O subtítulo da aula é Empresta-me o teu coração. Então, é a aula de Srila Bhakti Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Calcutá. Foi um programa de pregação que ele fez no dia 16 de janeiro de 2021. Estamos na parte 7 da aula. A aula, como é muito longa, ela foi dividida em várias partes. Estamos na parte 7. Então, ele fala aqui. Na verdade, está explicando aqui, né? Tendo terminado os kirtans, a sua divina graça, ele começa a aula principal. Silachara Maharaj, ele tinha esse humor. Ele estava dando aula, aí ele começava a cantar, fazer o kirtan, aí ele cantava o kirtan, aí ele dava aula, ele voltava a fazer o kirtan, ele dava aula, ele tinha esse humor. Porque as pessoas, mesmo lá na Índia, né, aqui no Ocidente pior ainda, mas na Índia, se você dá uma aula de 2, 3 horas, as pessoas não conseguem mais aguentar. Então um começa a dormir, o outro fica impaciente, o outro vai olhar o celular, o outro vai fazer isso, aquilo. Então, ele dava uma parte da aula, depois aí ele puxava um kirtan. Eles cantavam. E no kirtan a pessoa se anima, a pessoa acorda, quem está dormindo até acorda. Depois, está todo mundo animado, ele volta a dar a aula. Então ele usava essa estratégia, né, para as pessoas prestarem atenção na aula. Porque tem que ter muito sukriti, muita fortuna espiritual, você ficar numa aula de 3 horas e prestar atenção à aula inteira. Isso daí também vem na nossa marcação, no arrancara. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Ficar horas e horas escutando uma aula devocional. Então, Silachara Maharaj agora, ele vai falar aquele verso que é muito conhecido, e super importante. Eu conversei com a Bimala Devidasi, que é uma devota brasileira que está rendida há 37 anos nos Estados Unidos. Ela está rendida há 37 anos na missão, exclusivamente servindo Deus. E ela falou que Srila Govinda Maharaj, esse sloka aqui, esse verso, é o que Srila Govinda Maharaj mais gostava. E ele falou, se você quer decorar um verso só, decore esse. Então o verso fala assim, Mukhan Karoti Vachalam, Nangum Langayate, Girim, Jati Kripatam, Aham Vande, Shri Gurum Dina Taranam. O que quer dizer esse verso? O mudo pode falar, o manco pode escalar uma colina, basta a misericórdia de Gurudeva. Tudo é possível pela misericórdia de Gurudeva. Se o Guru te deu um serviço, o que é a misericórdia de Gurudeva? É o serviço. Se o Guru falou, faça esse serviço, você vai conseguir fazer, porque ele deu a potência para você. Ele deu a potência para você fazer. Então o Guru, tudo é possível pela misericórdia de Gurudeva. Isso aqui está escrito no Bhavarta Dipika, a escritura. Primeiro, eu estou oferecendo, agora o Silachara Maharaj, ele vai começar a oferecer honras, né, respeitos, primeiro ao mestre espiritual, Srila Govinda Maharaj, todos os predecessores dele, depois os Vaishnavas, os devotos homens, os devotos mulheres, enfim, ele vai aqui glorificar todo mundo, os locais sagrados, ele está glorificando todo mundo aqui, todo o Guru Varga. E ele no final fala assim, estou oferecendo a minha reverência a
seus pés de sagrados, a todos que estavam lá participando, aos seus pés sagrados, e orando por sua misericórdia para esta alma inferior. Ele está falando isso, Pai. Ele está pedindo para todos darem a misericórdia para ele, para a alma dele, que ele julgava que era inferior. Então, isso é a humildade de um guru genuíno. Você não escuta isso da maioria das pessoas, mas um guru genuíno fala isso. Ele não está falando da boca para fora para aparecer. Ele está falando porque realmente ele queria misericórdia, ajuda de todos. Srila Tilakaniriya Maharaj, também no seu discurso de posse do Guru Presidente Sevaitacharya, sucessor da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele falou: eu preciso da ajuda de todos vocês, a misericórdia, porque eu sou muito caído, eu não sou qualificado para estar nessa posição de Acharya, Presidente Sevaita do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Eu preciso da misericórdia de todos vocês. Então, um devoto puro, ele faz isso. Ele fala mesmo, ele sente isso. Não é ao contrário de muitos que acham que todo mundo só tem que servi-lo e ele é o maioral. Não, não é assim. O devoto puro tem essas qualidades aqui. Um dia ruim é um dia sem Harikata. Portanto, hoje é o nosso bom dia, porque hoje nós temos a oportunidade de ouvir e falar um pouco de Harikata, ouvir e falar sobre o Senhor Supremo. Você está presente aqui, nesta assembleia auspiciosa, para ouvir sobre o Senhor Supremo. Até agora, você tem ouvido algum kirtan. E agora, por favor, ouça algumas palavras, algumas narrativas sobre o Senhor Supremo. Bhagavad Gita, Harikata. Eu tenho uma oração para todos vocês. Eu quero lhes pedir uma coisa. Por favor, dê-me a sua mente, o seu coração e a sua alma. Tudo por algum tempo. Então, Srila Maharaj está falando, as pessoas estavam escutando o Kirtan, e aí ele ia começar a falar o Harikata, falar sobre Deus. E como ele diz aqui, Srila Govinda Maharaj fala isso no seu livro, Atado pelo Afeto. Um dia bom é um dia que você está escutando falar de Deus, Harikata. Um dia bom é um dia que você está cantando o santo nome de Deus. Um dia ruim é quando você não tem nenhuma conexão com Deus. Não escutou Harikata, não escutou o Kirtan. Esse é um dia ruim. Não é o dia que você tem dificuldade material. Não é o dia que você chega no final e você fala, nossa, hoje deu tudo errado. Não, não é esse dia. E na verdade, quando a pessoa fala deu tudo errado, ela está enganada. Tudo que aconteceu no dia deu certo. Sempre dá certo. Todo dia dá certo. Tudo dá certo. Por quê? Porque é o nosso karma. Se é o nosso karma, Deus está dando aquilo para nós. Então, nós achamos que não é correto, mas foi o correto. Se você quebrar uma perna naquele dia, um braço, nossa, que dia ruim. Não, não foi ruim, foi bom. O melhor para você era ter quebrado a perna ou o braço. Por quê? Porque se Krishna não quisesse, você não teria acontecido isso com você. Então, tudo que acontece conosco é perfeito. E um dia bom é o dia que tem Harikata. Então, Srila Maharaj fala, eu vou pedir algo para vocês. Eu vou pedir isso para vocês. Dê um pouquinho do seu tempo agora com o corpo, com o pensamento, para o Harikata. Concentre agora sua mente no Harikata. É isso que ele pede para os devotos. Dê-me a sua mente, o seu coração e a alma, tudo por algum tempo, para ouvir o Harikata. O coração, a mente e a alma. É isso que ele pediu para os devotos. A gente tem que aproveitar o Harikata. Aproveitar em que sentido? Escutar.
não estar lá presencialmente, todo mundo olha você lá, mas a tua mente está longe. Você está pensando um monte de besteira. Então o Guru ele pede o coração, a mente e a alma para os devotos, durante aquele momento, pelo menos. Claro que o ideal seria sempre estar com o corpo, a mente, as palavras, a alma, tudo dedicado a Deus, o tempo todo. Mas, durante o Harikatha, pelo menos Silacharya Maharaj está pedindo durante o Harikatha, submeta tudo ao Senhor Supremo, para poder ouvir algum Harikatha. No início da nossa reunião, eu falei sobre a nossa identidade. Nós somos almas, Atma. Todos nós viemos do Senhor e todos devemos voltar para o Senhor. De volta para Deus, de volta para casa. Este nascimento humano é muito bonito, muito bom. Você pode obter pais, amigos, parentes em cada nascimento, mas nem em todos os nascimentos você pode obter um guru genuíno, um guru fidedigno. Portanto, nós temos este precioso corpo humano na era de Kali Yuga. E se pudermos nos render a um guru genuíno, fidedigno, e praticar a consciência de Krishna, obteremos o maior benefício. Então, como diz aqui Silacharya Maharaj, nós já tivemos família em todas as reencarnações anteriores. Nós já tivemos pai, mãe, amigos, mas não é toda a reencarnação, não é toda vez que estamos aqui num corpo material que nós temos a graça de obter um guru genuíno. E nós temos um guru genuíno agora. Nós somos Atma, alma. Todos nós viemos de Deus. Nós somos uma partícula da energia que envolve Deus. Tatastha Shakti. A energia marginal de Deus. Nós viemos de lá. E nós tivemos agora nesse corpo humano, nessa vida, a oportunidade de ter a iniciação com eles aqui ao lado. Ontem mesmo, o Raghunanda Prabhu recebeu a iniciação de Silatila Kaniriha Maharaj. Então, quantas vidas mais nós vamos, de repente, ter sem ter um guru genuíno? Depende de nós. Se você não praticar o que o guru está falando agora, você não voltará no corpo humano. E sem corpo humano, não teremos um guru genuíno. Nós que já entramos nessa linha agora de guru genuíno, se nós praticarmos o que ele fala, na próxima vida nós vamos ter um guru genuíno também, para continuar o processo. E na outra vida também, e na outra vida também. Se você praticar o processo corretamente, você vai ter, vida após vida, um guru genuíno. Nós demoramos muito, de repente, para ter um guru genuíno. Quantas milhares de reencarnações para ter um guru genuíno? Então, nós temos que dar valor a esse guru genuíno. Nós temos que dar valor. E como que vamos dar valor? Ficar somente falando Jai, Jai, Dandavati Pranam, Gurudeva? Não. Nós temos que seguir o que ele orienta. Nós temos que servir o guru genuíno. Nos submetermos ao guru genuíno. Não é somente com Dandavatis. Silacharya Maharaj falou, servir o guru não é fazer massagem no pé dele. Servir o guru, deixar o guru feliz, é seguir a orientação que ele dá para nós. O guru está aqui para nos orientar. Ele é um médico da alma. Você acha que um médico fica feliz se ele prescreve algo para o paciente que está doente e o paciente não toma o remédio, ele não faz aquela dieta que o médico mandou? Claro que o médico não fica feliz. Por quê? Porque a doença não vai embora.
Se você não seguir o que o médico falou, a doença não vai embora. Da mesma forma o guru, por que nós ainda estamos doentes? Nós todos estamos doentes ainda. Nós temos 5 doenças. Por que isso? Porque não seguimos tudo que o guru fala. E o guru vai estar feliz? Claro que não. Silachara Maharaj, um pouquinho antes de ele abandonar o corpo, o ano passado, no início do ano passado, ele virou para os devotos e falou assim: vocês não sabem o Kirtan, vocês não sabem cantar os Kirtans. E ele falou com pesar, ele não estava feliz que ele cantava e os devotos não conseguiam repetir. Por quê? Porque não fazem a prática em casa. Aquele que pratica todo dia o que o Guru falou, canta todo dia as canções, ele vem aqui no templo, por exemplo, ele sabe cantar até de cor as canções. Se ele não sabe de cor ainda, pelo menos ele sabe o ritmo. Ele sabe pronunciar as palavras. Mas você vê aqui, as pessoas vêm aqui no templo, e não é só aqui em São Paulo, não, qualquer lugar do mundo. As pessoas vão no Kirtan, vão no templo, no festival, no Parikrama, não sabem pronunciar as palavras, não sabem o ritmo da canção. Por que isso? Porque não praticam. E Silachara Maharaj falou meio com um tom de tristeza. Como nós lemos outro dia a aula dele, ele falando que tem pessoas que não sabem nem os gurus, o nome dos gurus que estão no altar. São 8 gurus no altar agora. 8 gurus no altar da nossa linhagem, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Começa de Jagannatha Das Babaji Maharaj, vai até agora Silatila Kaniriha Maharaj. E Silachara Maharaj falou, as pessoas não sabem os gurus da nossa associação que estão no altar. E ele ainda falou mais, tem alguns que não sabem nem o nome completo do seu guru. Por que isso? Porque não há interesse. Se você escutar o Jayadwani, se você participar do programa, se você participar desde o início, participando do Arati, no final do Arati, depois de tocar a Shanka, é falado o Jayadwani. E todo dia, de manhã à noite aqui, pelo menos, é falado o nome dos gurus. A Associação Discipular, desde agora Silatila Kaniriha Maharaj, ela segue, vai até Jagannatha Das Babaji Maharaj, não para por aí não. Por isso que é longo, porque tem o nome de praticamente a Associação Discipular, até Mahaprabhu. Os principais associados de Mahaprabhu estão no Jayadwani, que falamos aqui no Templo de São Paulo. E por que a pessoa não sabe nem o nome do Guru? Porque ela não escuta o Jayadwani, ela não participa da aula, ela não participa do Kirtan, ela não faz sadhusanga. E isso deixa o Guru feliz, não deixa o Guru feliz. O Guru fica triste com isso. Então ele está falando aqui, ele pediu um pouquinho do coração, da mente e da alma de cada um aqui. E depois ele falou que é raro nós termos um guru genuíno. Então nós temos que aproveitar, praticar a consciência de Krishna corretamente. Se fizermos isso, nós obteremos o maior benefício. Qual o maior benefício? Se praticarmos corretamente a consciência de Krishna. São etapas. Nós vamos chegar ao Sharanagati e depois amor puro por Deus. O maior benefício que podemos obter pela prática correta é a meta última da vida. Amor puro por Deus. Krishna Prema. Então, não é fácil, claro, mas temos que praticar. A prática leva à perfeição. Outra aula de Silachara Maharaj. A prática leva à perfeição. Todo mundo já tem experiência disso, até no mundo material. Quando você aprendeu a guiar o carro, um carro normal, não um carro automático, você não tinha muita habilidade em soltar a embreagem e acelerar, engatar a marcha, você solta a embreagem, acelera. O carro morria, dava soquinho, né? Todo mundo já viu isso. Você vê um carro de autoescola, a pessoa aprendendo, o carro anda com soquinho. Por que isso? Porque a pessoa ainda está no início.
Mas a prática, depois de um tempo que você está guiando, hoje, por exemplo, você guia um carro que não seja automático, você nem pensa se você tem que acelerar depois que você vai soltando a embreagem. Você não pensa que numa subida você tem que reduzir a marcha. Quando o carro está correndo, você tem que engatar a 5ª marcha. Você não pensa mais isso, é automático. Da mesma forma aqui, fica automático. Você decorando a canção, por que você decora? Porque a prática leva à perfeição. Quando você começa a fazer uma guirlanda, a primeira, a segunda, a terceira já não sai tão boa como hoje. Ela não saiu tão boa como hoje, que você está fazendo já há um bom tempo. Tudo na vida é assim. Pense no que você fez a primeira vez e pense hoje como você faz, a evolução que você teve. Então, mas porque teve prática por trás disso, nós temos que praticar. O Senhor veio pessoalmente a nós nesta era de Kali, na forma de um guru. Ele veio como Sri Chaitanya Mahaprabhu e distribuiu o santo nome neste mundo. Portanto, nós devemos agradecer, aproveitar esta oportunidade de ter uma boa associação santa. Esta oportunidade não vem o tempo todo, mas nós devemos sempre, todos os dias, pensar em associação sagrada, em Harikatha. Então, todo dia nós temos que pensar em Harikatha, em associação santa. Todo dia nós temos que pensar nos devotos, nos santos, na sucessão discipular. Shilachara Maharaj, ele falou uma vez que ele ia dormir, a última coisa que ele pensava antes de dormir era em Gurudeva, o seu guru. Ele acordava de manhã, ele nem abria os olhos, ele já pensava em Gurudeva. Antes de abrir os olhos, ele já estava pensando no guru dele. Então nós temos que fazer isso, pensar no Harikatha, pensar nas pessoas santas, o tempo todo. Deus veio como guru, e nós temos que ter a associação dos discípulos dele. E quem são os discípulos dele? A sucessão discipular, o Guru Parampará, o Guru Varga, genuíno. E isso é todo dia, não é de vez em quando de vez em quando. Não é só no aparecimento e desaparecimento do Guru, é todo dia temos que pensar nele. Todo dia nós temos que escutar Harikatha. Se você começa o dia escutando Harikatha, quem acorda cedo, não precisa acordar tão cedo, porque o programa aqui começa às 7 horas da manhã. Tempo, lugar e circunstância. Então, não precisa acordar tão cedo. O Harikatha começa às 8 horas. O dia vai ser bom. O dia que você está escutando o Harikatha vai ser bom. Se você escuta todo dia o Harikatha, todo dia é bom. Ah, como é que você está? As pessoas perguntam, como é que você está? Estou bem. Hoje de manhã eu levantei e escutei Harikatha. Não interessa o lado material. Se você está com dor no corpo, se você tem uma doença, isso não importa. O dia bom é o dia do Harikatha. O dia bom é o dia que você levantou e cantou a Japamala. Esse é um dia bom. Disse nas Escrituras. Aí tem um verso aqui que fala o seguinte. Você deve pregar enquanto você estiver vivo. Nascimento. Você pode ser capaz de usar a sua boca. Você pode ser capaz de chamar a sua mãe, o seu pai, mas você pode não ser capaz de proferir, de falar Harikatha, Hare Krishna. Então nós temos, como diz aqui, se você estiver vivo, enquanto você estiver nesse corpo, você tem que pregar.
enquanto estivermos nesse corpo, temos que pregar. Nós já tivemos alguns exemplos disso. Shripad Tapasi Maharaj estava no finalzinho da vida. Os últimos dias de vida dele no hospital. Os últimos dias. Viveu 64 anos no corpo que ele tinha. Os últimos dias, ele continuava pregando. Doente, na cama do hospital, na cama da UTI. Chegava alguém novo, ele pregava. Ele não perdia a oportunidade. Então, até o último minuto, até o último segundo de vida, nós temos que pregar, Harikatha. Falar sobre Deus, falar sobre Krishna. Nós temos um outro verso aqui que fala o seguinte. Eu desejo apenas cantar o nome de Krishna na associação dos santos. Não há outra maneira de conquistar o samsara. Não há outra maneira de conquistar a roda das reencarnações. Eu quero cantar o santo nome na associação dos devotos puros. Esse é o verso aqui que está no Sri Prema Vivarta, capítulo 6, verso 13. E aí Srila Maharaj continua. Hoje eu quero contar como o Śrīmad Bhagavatam apareceu neste mundo. Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, ele deu uma palestra muito bonita uma vez. E vou contar o que ele disse. Então, Srila Siddhar Maharaj falou sobre o Śrīmad Bhagavatam, o aparecimento do Śrīmad Bhagavatam. Vamos ver aqui. A aula já foi dividida aqui, vamos ver se eles continuaram. Acabou aqui essa parte da aula na divisão que foi feita na tradução. Vamos ver se vai continuar falando sobre o Śrīmad Bhagavatam. O outro subtítulo da aula, siga os passos de grandes almas. É a parte 8 da aula, a continuidade. Então, aqui começa. Se diz nas Escrituras, o Bhagavatam diz que o que está acontecendo neste mundo, em nome da religião, é uma trapaça completa. Isso aqui é forte, né? Isso aqui é forte. O Bhagavatam, o resumo dos Vedas, dos Upanishads, dos 108 Upanishads, dos 18 Puranas, do Vedanta Darshana, a conclusão de tudo isso, do Mahabharata, dos 4 Vedas, o Bhagavatam diz que o que está acontecendo neste mundo, em nome da religião, é uma trapaça completa. O Śrīmad Bhagavatam é uma escritura muito exclusiva. Por exemplo, se você ler o Śrīmad Bhagavad Gita, você obterá Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Sankhya Yoga e muito mais. Mas o Śrīmad Bhagavatam não é assim. Um dia, Narada Muni, ele veio a Vyasadeva. Agora tem um verso aqui que diz o seguinte. Através de Krishna, vamos comentar antes então. Por que é dito aqui que o Bhagavatam, logo no início, Srila Maharaj falou, o Bhagavatam diz que está acontecendo nesse mundo
em nome da religião é uma trapaça completa. O que acontece no mundo é, em nome da religião, uma trapaça. Pessoas querendo ganhar dinheiro com religião. Pessoas querendo ganhar dinheiro com Deus. Deus não é um mercado. Deus não é algo que você vai querer ganhar dinheiro com ele. Não é para ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Não é para ganhar dinheiro com a venda de coisas de Deus. As pessoas vendem hoje japamala. As pessoas vendem hoje curso do Bhagavatam, curso do Bhagavad Gita. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, no seu livro, o Gaudiya Kantahara, ele fala, um devoto puro não cobra para dar aula do Gita. Um devoto puro, ele não cobra para dar aula do Bhagavatam. Quem está fazendo isso, está fazendo comércio. Em nome da religião, ganhando dinheiro com isso. E logo no início do Bhagavatam é dito, no primeiro canto do Bhagavatam, lá é dito que você tem que se afastar daquele que cobra para dar aula. E Silachar Maharaj falou, se você escutar a aula de alguém que cobrou pela aula, isso é inauspicioso para a sua vida devocional. Em vez de te ajudar devocionalmente, você escutar o Bhagavatam, isso é inauspicioso. Ou Bhagavatam, ou Bhagavad Gita, qualquer escritura. Se alguém está fazendo curso e cobra por isso, não vá. Isso, em vez de te ajudar, vai prejudicar. E essa pessoa não é um devoto puro. Ele está querendo fazer comércio com Krishna. Até Jesus Cristo, é dito na Bíblia, né? Eu não li a Bíblia, mas me contaram. É dito na Bíblia que ele, certa vez, ele pegou e foi lá e começou a quebrar todas as barracas que tinha dentro da igreja, ou na periferia da igreja. Ele não quis comércio dentro da igreja, dentro do lugar que é falado sobre Deus. E hoje tem lugares que fazem isso. Eles cobram para falar de Deus. Então, fuja dessa turma. Fuja dessa turma porque não é bom para a sua vida devocional. Não é boa associação você estar com alguém que cobra. Não é boa associação você estar com alguém que se diz guru e é um guru falso, que ele está dando aula. Ele pode conhecer de cor o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, mas ele não é um guru genuíno, porque ele está cobrando para dar algo que não é dele. Não é dele, o Bhagavad Gita não é dele, o Bhagavatam não é dele, a informação não é dele. E ele não pagou nada para receber aquilo. Se ele pagou, ele já recebeu informação de alguém que não era um devoto puro. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aí tem pessoas aí cantando, como me falaram esses dias também. Eu já sabia disso, mas está muito disseminado isso, né? Pelo que eu estou vendo aí, está muito disseminado. Tem lugares, universidades fazendo isso. Antes de começar a aula, eles cantam o Brahma Gayatri em voz alta. Como isso é possível? Brahma Gayatri, ou Gayatri, qualquer linha do Gayatri, né? O Gayatri é composto, o homem canta o Brahma Gayatri, a mulher não precisa. Então, o Brahma Gayatri ele é composto por a primeira linha, o Brahma Gayatri. Depois vem Guru Mantra e Guru Gayatri. Depois vem Goura Mantra, Goura Gayatri. Depois vem Bija Gayatri, que Bija é a semente do Gayatri. E no final, a última linha do Gayatri é o Kama Gayatri, para tirar a nossa luxúria. Para tirar a nossa luxúria, Kama Gayatri. E o Gayatri é um mantra, o Gayatri Mantra é um mantra de regras e regulamentos. Não é como o Mahamantra que você canta em qualquer lugar, em voz alta, em voz baixa, em pensamento. Você pode cantar no banheiro, você pode cantar em qualquer lugar o Mahamantra Hare Krishna. O Gayatri Mantra não, é um mantra de regras. Você nunca canta o Gayatri Mantra em voz alta. Somente o Guru na iniciação, na segunda iniciação, ele fala em voz alta. Mas nós não podemos cantar em voz alta o Gayatri Mantra. E muito menos
divulgar o Gayatri Mantra para quem não é iniciado. Quem inicia a pessoa no Gayatri Mantra é um guru genuíno. E a pessoa tem que ter a primeira iniciação para escutar o Gayatri Mantra. O guru vai dar a segunda, então ele escuta de um guru genuíno. E as pessoas estão cantando o Brahma Gayatri, que é um mantra exclusivo do homem, porque tem que ter o cordão de Brahmani, enrolar no polegar o cordão de Brahmani, colocar aqui na altura do umbigo, e aí você canta o Brahma Gayatri nos dedos, nas falanges, conta cada falange e canta 10 vezes. E as pessoas estão cantando em voz alta isso, mulheres, homens, antes de uma aula. Então veja só como é perigoso nós cairmos na mão de pessoas que não são confiáveis. As pessoas estão pegando os Vedas, pegando essa informação e distribuindo de qualquer forma. Ou ela não sabe realmente, ou ela sabe e tem má fé. Só tem 2 opções para fazer isso. Ou ela não sabe, ou ela sabe e tem má fé. Então, nós temos que nos afastar de todas essas pessoas. Não é bom ter contato com essas pessoas. Nem conversar com uma pessoa assim não é bom. Voltando aqui no Bhagavatam. Como surgiu o Bhagavatam, né? Então, é uma aula de Srila Acharya Maharaj que ele está comentando o que Srila Siddhar Maharaj falou. Um dia Narada veio a Vyasadeva. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte. Através de Krishna, Brahma tornou-se dedicado ao serviço de Krishna. Brahma, ele inspirou Narada Muni. Narada inspirou Vyasadeva. Brahma recebeu a iniciação de Krishna. E então, ele criou este mundo material e tudo que está dentro dele, incluindo várias religiões, conceitos, ideias, etc. Por ordem de Krishna, Brahma, ele criou este mundo baseado no que ele ouviu de Krishna. Mas, de alguma forma, ele não ouviu bem. Então, surgiram algumas discrepâncias. Dessa forma, nós vemos agora que algumas pessoas, elas adoram Kali. Algumas pessoas, elas adoram Ganesha. Algumas pessoas, elas adoram Lakshmi. Algumas pessoas adoram Surya. Algumas pessoas, elas adoram Parvati. Existem 330 milhões de semideuses neste mundo. E as pessoas, elas adoram todos os tipos de semideuses. No entanto, não é isso que é prescrito pelas Escrituras. Em particular, o Srimad Bhagavatam, que é a escritura principal. Muitos perguntam, quem escreveu o Bhagavatam? Ninguém o escreveu. O Bhagavatam é impresso agora como um livro, mas não foi escrito por ninguém. Originalmente, o Srimad Bhagavatam, ele foi recebido por Shri Shukadeva Goswami Shukadeva Goswami, desse lá Vyasadeva. Então, Vyasadeva passou para Shukadeva Goswami o Bhagavatam. E Shri Shukadeva Goswami, então, ele pregou o Bhagavatam neste mundo. Um dia, Srila Vyasadeva, ele encontrou-se com Sri Narada Goswami, Narada Muni, o seu Gurudeva, e lhe disse, Prabhu, não sinto nenhuma paz no meu coração.
Naquela época, Vyasadeva havia escrito tantas escrituras, Agni Purana, Garuda Purana, os 4 Vedas, o Vedanta Darshana, o Mahabharata, o Srimad Bhagavad Gita, que faz parte do Mahabharata, mas não sentia paz no coração. Quando Narada Goswami ouviu isso, ele disse: como você vai se sentir feliz? Quando você cozinha várias preparações, arroz, dal, legumes, chutney, arroz doce, etc. Mas quando você vem distribuir o que você cozinhou, você misturou tudo junto. Tudo junto. Pode-se entender o sabor de cada preparação. Então, o que aconteceu com Vyasadeva? Ele escreveu tudo isso, ele escreveu os 4 Vedas, o Mahabharata, que é o 5º Veda, ele escreveu os 108 Upanishads, os 18 Puranas, ele escreveu o Vedanta Darshana, mas ele misturou tudo. Ele misturou todas as concepções, tem tudo lá. E ele não estava feliz. E aí Narada Muni, o seu guru, falou para ele: claro que não, você misturou tudo e deu para todo mundo. E a sucessão discipular começa de Krishna. Krishna é o primeiro guru, na verdade. E Krishna passou toda essa informação para o Senhor Brahma, que criou o universo através do som. O Senhor Brahma criou cada plano, cada planeta através do som. O som fez a criação do universo material. O som é extremamente importante para nós. Nós temos um livro na nossa missão, na verdade não é um livro, é um livreto, que Shripata Tapasi Maharaj, ele pegou uma aula de Srila Siddhar Maharaj e fez um livreto, chama Som, Som, Som. A importância do som. E aí, o Senhor Brahma teve um discípulo, Narada Muni. E Narada Muni teve um discípulo, Vyasadeva. E Vyasadeva teve um discípulo, Madhvacharya. E assim vem na sucessão discipular. Então, Vyasadeva falou para Narada Muni: eu não estou feliz, eu não estou em paz. Eu escrevi tanto, dei tudo o que eu tinha, mas não estou em paz. E Narada Muni falou: claro, você misturou tudo. Você misturou tudo. E aí continua agora a falar sobre como que surgiu o Bhagavatam. Espera só um minutinho aqui que sai do local. Então, quando você mistura tudo, como diz aqui, você não pode sentir o sabor separado de cada um. Está misturado. Então, você criou todas essas obras e distribuiu como Khichdi. Khichdi é uma mistura de comida. Você mistura arroz, dal, sabji. Como você vai obter o sabor, então? Você fez tantas escrituras misturadas. Você misturou Bhakti Yoga com Karma Yoga, com Jnana Yoga, com Sankhya Yoga, etc. Escreva uma escritura onde haverá apenas Bhakti Yoga e através da qual se pode obter o Senhor Supremo. Nós temos que compreender que o Bhagavatam, ele vai levar você para o Senhor Supremo, mas o Bhagavatam, ele descreve cada prática para todas as yugas. Isso é importante nós compreendermos. Porque você lê isso daqui, a aula de Srila Siddhar Maharaj,
e você fala, vou ler o Bhagavatam. Primeiro que o Bhagavatam não é para ser lido, é para ser escutado. Se for lido com uma autoridade ao lado. Quem é autoridade? Um Vaishnava, um devoto que está em Sharanagati, ao lado. Se você ler, tem que ter um Sharanagata do lado, um devoto que está em Sharanagati, para te explicar. Mas o ideal é ouvir ele de um devoto puro, de um Sharanagata, ou do Guru. Por quê? Porque lá tem todas as práticas, tem meditação no vazio, tem, porque isso era para Satyuga. Ontem, Silatila Kaniliha Maharaj falou isso na aula. Em Satyuga, a prática para se conectar com Deus era de meditar no vazio, ficar no vazio, sem pensar em nada. Mas o homem vivia 100 mil anos naquela época. O homem vivia 100 mil anos. Você meditava durante 60 mil anos, 70 mil anos você meditava. Não é para Kali Yuga. Aí tem Treta Yuga. Em Treta Yuga era sacrifícios. Matava-se cavalo, sacrifício de animal. Não é para essa era. O homem vivia 10 mil anos naquela época. Em Dwapara Yuga, a época de Krishna, Krishna veio no final da Dwapara Yuga, né? Mas Dwapara Yuga, que dura mais ou menos 800 mil anos, 900 mil anos, mais ou menos. A prática devocional era puja, mas não é o puja que fazemos hoje, o arati, a oferenda de boga. Era um puja elaborado. A principal prática era o puja. E o homem vivia 1000 anos. E como disse Latila Kaniliha Maharaj ontem na aula, hoje estamos em Kali Yuga. O homem vive no máximo 100 anos, 120 anos. Muito curto o tempo de vida no corpo humano. Muito curto. Então, Mahaprabhu veio nos dar o quê? O canto congregacional dos santos nomes. É o canto congregacional dos santos nomes. E Srila Siddhar Maharaj fala, o que Mahaprabhu veio nos dar começou aonde termina o Bhagavatam. A conclusão do Bhagavatam começa no início que Mahaprabhu vem nos dar a orientação. Então, Mahaprabhu, o que nós aproveitamos do Bhagavatam é o que ele está dizendo para nós. Nós pegamos a parte do Bhagavatam que Mahaprabhu escolheu para dar para nós. Ele tem Bhakti Yoga pura? Sim, tem, mas para todas as eras. Então, nós temos que saber que estamos em Kali Yuga e nós somos seguidores de Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu está dando para nós o que precisamos. Por isso que tem que ter uma autoridade para ler para você o Bhagavatam. Um devoto que está em Sharanagati, um Sharanagata. Por quê? Porque ele sabe diferenciar o que tem que ser feito agora em Kali Yuga e o que não é de Kali Yuga. Um devoto puro, ele vai te falar que você não deve adorar os semideuses. Você tem que adorar o Senhor Supremo, Krishna. Ele é a raiz da árvore. Não adianta você regar a folha, o tronco, o galho. Você tem que regar a raiz. E a raiz é Krishna. Então nós adoramos Krishna. Nós acendemos incenso para Krishna. Claro, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Govardhana Shila. Porque os semideuses ficarão muito felizes se nós adorarmos Krishna. Eles são servos de Krishna. Não tem como adorar 330 milhões de semideuses. Não existe como uma pessoa adorar 330 milhões de semideuses. Se você adorar um semideus por dia, você acha que não consegue adorar todos na sua vida, um por dia. Multiplica 365 dias por 10 anos. Dá 3.000, né? 3.650. É claro que não dá. Se você viver 100 anos, você vai viver quantos dias? 36 mil dias, mais ou menos. Como que você vai adorar se tem 330 milhões de semideuses? Eu acho que nem adorando um semideus por hora, o tempo todo, na tua vida de 100 anos, você não consegue adorar todos eles uma vez só na sua vida. Então, nós adoramos quem? Adoramos Krishna, Mahaprabhu. O nosso foco é Mahaprabhu, que é Radha Krishna. É o casal divino.
E nós temos que compreender isso e ter um devoto puro como Silachar Maharaj, Shila Govinda Maharaj, todo o Guru Varga que está aqui do nosso lado, do meu lado. Para quê? Para que ele explique isso para nós. Então, aqui ele está falando sobre o início do Bhagavatam, né? Como foi criado o Bhagavatam. Nós vamos continuar essa leitura hoje à noite, como o Bhagavatam foi criado. E aqui vai falar também de Shukadeva Goswami, que foi dar a palestra, né? Foi responder a pergunta de Parikshit Maharaj. O que eu devo fazer em 7 dias? O que é principal para ser feito em 7 dias somente de vida? Parikshit Maharaj perguntou isso. E Shukadeva descreveu o Bhagavatam para ele, em 7 dias. Então, está escrito isso com certeza nessa aula aqui. Vamos ler hoje à noite. E se não der tempo de acabar, porque ela é longa, vamos continuar amanhã de manhã. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Só vou marcar aqui onde parei. Eu vou ler só essa parte aqui porque é importante, para terminar, para concluir. Pode-se obter o Senhor Supremo somente através da devoção, bhakti, não através do karma, dhyana, do karma, ações fruitivas. Não se pode obter o Senhor através do conhecimento, ou qualquer yoga. Não se pode obter Deus através de qualquer yoga, somente a Bhakti Yoga. Por isso Krishna fala, Bhakti Yoga é suprema. As outras yogas são boas, depende do objetivo da pessoa. Mas a Bhakti Yoga é suprema. Elas podem ser um complemento da Bhakti Yoga. As outras yogas podem ser, como disse lá Siddhartha Maharaj, a Jnana Yoga e a Karma Yoga são a moldura do quadro, a essência é a Bhakti Yoga. São a moldura, faz parte, sim, ela vai acrescentar um pouquinho. Então as outras yogas, elas são um complemento. Não é como a maioria pensa, que a Bhakti Yoga é o complemento das outras yogas. Não. As outras yogas são o complemento da Bhakti Yoga. O principal foco é Bhakti Yoga. Não pode se atingir Deus sem a devoção. Não pode se atingir o Senhor Supremo sem a Bhakti Yoga. Então, amanhã não, hoje à noite continuaremos nessa parte aqui da leitura. Vamos ver se houve alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Vamos cantar então o Hari Harai. E aí eu vou ver quem está participando conosco. Quem está até agora, fica até o fim, não sai agora não, porque o Hari Harai é importante. Mahaprabhu, ele inaugurou o Harinama Sankirtan com o início do Hari Harai. Ele não inaugurou o Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos Santos Nomes, no dia de Ekadashi, com o Mahamantra Hare Krishna. Foi com o início do Hari Harai. Então vamos cantar juntos agora, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda
Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jahoite Vigna Nasha Vishnu Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sabar Padarenu Pura Panchada Sabara Padarenu Pura Panchada Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yopila Janame Janame More Abhilai Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jai Braje Koila Vaso Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Padma Koriyasha Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Ram Sankirtan Kohe Narottama Hari Naam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Ram Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Sachidananda Jaya Sachidananda Jaya Sachidananda
Vamos ver então quem está conosco hoje. Temos aqui conosco a Shrimati Devidasi hoje assistindo. Ranga Devi também conosco aqui. A Elisângela Nunes. O Vrajaraja Prabhu. Ishan Krishna Prabhu. Vamos ver aqui. Tem mais alguém aqui. Judson Rocha. Vaishnava. Rojag. Amalini Devidasi. E deixa me ver aqui. Subhatra também conosco aqui. Charkar. E também a Carla Lavinas. Elisângela Nunes, eu já tinha falado, né? Então, agradeço a presença de todos. Desculpa se eu cometi alguma ofensa durante a transmissão. Até hoje à noite, às 19 horas, com o programa da noite. Dandavat Pranam, bom dia a todos.